Hello guys, how are you? In this video, we're going to talk about possessive adjectives. Pessoal, em português nós temos um negócio chamado pronome possessivo. Um exemplo, minha casa. Então eu tenho minha, meu, seu, dela, dele, nossa. Enfim, são pronomes que indicam posse. E em português chama-se pronome possessivo. Em inglês eu vou ter dois grupos que vai funcionar igual o nosso pronome possessivo. Um deles é o possessive adjective. Então, por exemplo, vou dizer minha casa em inglês. Eu digo my house, ok? Esse my nada mais é do que o minha, no caso da frase minha casa. Então ele vai funcionar para a gente igualzinho o nosso pronome possessivo. E por que ele recebe esse nome de possessive adjective? Porque ele ocupa a função de um adjetivo, aliás, ele ocupa a posição de um adjetivo. A gente vai lembrar que em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Por exemplo, se eu fosse falar casa velha, antes da palavra casa viria a palavra velha, eu diria old house. Então, por ele ocupar a posição aqui do adjetivo, né, ou seja, antes de um substantivo, ele tem esse nome de possessive adjective. E um dos primeiros momentos que a gente vê os possessive adjectives em uso é quando a gente está começando a estudar inglês. Geralmente uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem em inglês é perguntar o nome. Então você tem lá, what is your name? Qual é o seu nome? Esse your é um possessive adjective. E ele funciona como se fosse o seu, né? Como se fosse o pronome possessivo do português. What is your name? Qual é o seu nome? E o que você responde geralmente? My name is, por exemplo, Michael. Imagina que seu nome seja Michael. Então você responde lá, my name is. Então quando você tem what is your, qual é o seu nome, e você responde my name is, meu nome é, você já está usando esse grupo dos possessive adjectives, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Nós temos aqui o my, que significa meu, meus, minha e minhas. Nós temos o your, que é seu, seus, sua ou suas. Note que não tem masculino e feminino, meu e minha é a mesma coisa, é my, e nem plural, meus e minhas também é my. A mesma coisa aqui, ó, seu ou seus é a mesma coisa, your, e sua ou suas também, your. E aí nós temos o his, que significa dele, e o her, que significa dela. E vamos lembrar que em inglês nós temos o pronome neutro, né? Nós temos o it, então nós temos também um para ele que é o its, que significa dele ou dela. E geralmente a gente usa o it, né? E no caso aqui o its, quando a gente estiver falando de animais, de situações, de objetos, enfim, quando não estiver falando de uma pessoa. E aí nós temos o our, que significa nosso ou nossa, nossos ou nossas, tá vendo? Também não tem plural, singular, masculino, feminino, é a mesma palavra, our. E nós temos o their, que significa deles ou delas. Então o nosso grupo de possessive adjectives, my, your, his, her, its, our e their. Vamos ver alguns exemplos. Imagine que você encontre o Homer Simpson, ok? Você encontrou o Homer Simpson. Você não sabe o nome dele, você foi e perguntou. Você pergunta, what is your name? Olha o your, o seu. What is your name? Qual é o seu nome? Ele vai responder para você, my name is Homer. Então nós temos aqui ó, o seu, de seu nome, e meu, de meu nome. E aí você está lá conversando com o Homer e de repente você vê essa menina simpática. E aí você vai perguntar o nome dela, só que você não vai perguntar para ela. Se você fosse perguntar para ela diretamente, você diria, né? What is your name? Mas no caso você está perguntando para o Homer sobre essa menina, você quer saber o nome da menina. Aí você vai perguntar assim, ó, qual é o nome dela? Como que você perguntaria? What is her name? Tá vendo? Her, dela. What is her name? E aí ele vai responder para você. Her name is
Lisa. O nome dela é Lisa. Aí ele continua a conversa. She is my daughter. Ela é minha filha. O nome dela, her name, o nome dela é Lisa. E ela é minha filha. Ok? Então, continuando. Aí você vê esse rapazinho aqui, né? E aí você pergunta pro Homer o nome desse menino. Aí você pergunta, qual é o nome dele? What is his name? What is his name? Aí ele responde para você. His name is Bart. O nome dele é Bart. E aí ele continua a conversa e diz para você. He is my son. Ele é meu filho. Aí você viu esses dois camaradas e você perguntou por Homer o nome deles. Você quer saber qual é o nome deles, né? A gente fala em português, em inglês a gente diria quais são os nomes deles, né? Por isso que tem essa forma do plural aqui, ó. Então, perguntando, what are their names? Quais são os nomes deles? What are their names? Os nomes deles, their names. Aí ele respondeu para você. Their names are Lenny and Carl. Os nomes deles são Lenny, que é esse aqui, and Carl. Aí ele continuou. They are my friends. Eles são meus amigos. Aí a sua conversa com o Homer continuou, só que aí a Marge também chegou. Aí você está falando agora com o casal. A Marge está lá junto com o Homer e de repente você vê essa menininha. E aí você pergunta qual o nome dela. Então como é que você vai perguntar? What is her name? Certo? Você já viu isso? What is her name? Aí vão responder para você. Her name is Maggie. O nome dela é Maggie. E aí como está o casal, a Marge e o Homer, eles vão dizer assim, ó, ela é nossa filha. She is our daughter. Tá vendo? Nossa, our. She is our daughter. E aí você viu o cachorro. E aí você perguntou o nome do cachorro. Você vai perguntar qual é o nome dele, né, do cachorro. Como o cachorro não é uma pessoa, nós vamos usar o pronome it. E o possessive adjective para it é its. Então, what is its name? Qual é o nome dele? O it aqui refere-se ao cachorro. What is its name? Aí vão responder para você. Its name is Santa's Little Helper. O nome dele é Ajudante de Papai Noel. Papai Noel em inglês, né? Se diz Santa e o ajudante helper. Aí tem aqui little, porque seria como se fosse o pequeno ajudante, o ajudantezinho do Papai Noel. Aí eles vão dizer assim, ó, ele é nosso cachorro. It is our dog. Então, ele, o it, sendo usado aqui porque eu estou falando de um animal e não de uma pessoa. It is our dog. Bom, depois de ter visto aí alguns exemplos, né, de uso, vamos relembrar aqui como são os nossos possessive adjectives. Então nós temos o my, your, his, her, its, our e their. Ok? Vamos tentar agora fazer uma atividade. Vamos completar com um possessive adjective. Vamos escolher aqui o que vai combinar com a nossa frase, tá ok? Então nós temos aqui no primeiro exemplo, na primeira frase, where is, onde é, e tem aqui ó, class, we can't find it. Então, onde é a aula, nós não conseguimos encontrar. Se nós não conseguimos encontrar, nós estamos procurando qual aula? A nossa. E como que é nossa em inglês? Our. Where is our class? We can't find it. Sarah, is that pen on the table? Então, você está conversando com a Sarah, né? E aí você foi perguntar para ela sobre uma caneta em cima da mesa. Você foi perguntar se a caneta é dela. Mas como a conversa é entre você e ela, a sua pergunta para ela vai ser, Sarah, aquela caneta em cima da mesa é sua? Então vamos colocar aqui o sua, vai ser
Your. Sarah, is that your pen on the table? Depois nós temos I think, eu acho, this is, que este é o livro de alguém. She dropped it on the floor. Ela deixou cair no chão. Beleza. Então, eu acho que esse livro é dela. Ela deixou cair no chão. No exemplo de cima, eu estava conversando com a Sarah, então eu perguntei para ela, essa caneta é sua? Aqui eu estou conversando com uma outra pessoa sobre alguém que deixou o livro cair no chão. Então a minha pergunta aqui vai ser, a minha frase aqui vai ser, eu acho que este livro é dela. Como que é o dela? Her. I think this is her book. She dropped it on the floor. Eu acho que esse é o livro dela, ela deixou cair no chão. E aí, names are Kevin and Stuart. They are my friends. Então, o nome, né, os nomes são Kevin e Stuart. Os nomes de quem? Dos meus amigos, deles. Então, como que eu coloco deles? Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. I really like my new home. I really like my new home. Eu realmente gosto da minha casa nova. Especialmente. Location, a localização. A localização de quem? Da casa nova. A casa é uma pessoa? Não, então eu vou usar aquele pronome neutro. Qual que é o possessive adjective para ele? It's. I really like my new home, especially its location. Brazil is located in South America. O Brasil está localizado na América do Sul. Capital city is Brasília. A capital dele é Brasília. A capital de quem? Do Brasil. Brasil não é uma pessoa, vou usar também o it. E o meu possessive vai ser its. Its capital city is Brasília. I can't find keys. Where are they? Eu não consigo encontrar chaves. Onde elas estão? Que chaves que eu não consigo encontrar? As minhas. E como que é minhas? My. Lembrando que my significa meu, minha, minhas ou meus, ok? Então, I can't find my keys. Eu não consigo encontrar minhas chaves. Where are they? Onde elas estão? E I think your father liked. Eu acho que o seu pai gostou. Birthday present. Do presente de aniversário. Presente de aniversário de quem? Dele, do seu pai. Como que é dele? His. I think your father liked his birthday present. Ok, pessoal? Bom, temos aqui um carro. Se eu for falar meu carro, eu falo my car, certo? Vemos isso, my car. Então, só que quando eu falo assim em português, ó, este carro é meu. Em inglês, eu não vou poder falar assim, ó, this car is mine. Isso não vai poder acontecer. Esse grupo que a gente está estudando, que funciona como um pronome possessivo para a gente, ele se chama possessive adjectives. É como se fosse adjetivos possessivos, né? Se a gente fosse traduzir. Eles recebem esse nome porque eles vêm antes do substantivo, assim como os adjetivos. Por exemplo, tem aqui um carro, né? Se eu fosse falar carro novo, eu ia colocar o novo antes do carro, eu diria new car, não é assim? Em inglês, primeiro vem o adjetivo, depois o substantivo. É só lembrar de cachorro quente, primeiro o quente, depois o cachorro. Hot dog, certo? Então, esses possessive adjectives, eles têm que vir antes do substantivo, eles não podem vir assim no final. Quando eles vêm numa frase, eu preciso de um complemento. Ele não pode vir aqui sozinho, tipo, ó, this car is mine. Mine é o quê? Ele não pode ficar sozinho. Depois dele tem que ter um substantivo. Então eu nunca vou usar eles sem ter um substantivo depois, ok? Se eu quisesse falar, e se eu quisesse falar assim, esse carro é meu, eu não poderia falar this car is mine? Não. Eu teria que usar uma outra estrutura. Eu teria que ser assim, ó. This car is mine.
Provavelmente vocês já viram esse mine. Pra gente, mine e my é a mesma coisa, significa meu, mas são coisas diferentes em inglês. My é um possessive adjective e mine é um pronome possessivo. Mas nesse momento a gente não vai estudá-los, a gente vai deixar isso para uma outra ocasião, mas só mostrando para vocês que vai existir pronomes possessivos e possessivos adjetivos. Esses que a gente acabou de estudar, eles só vão ocorrer quando a gente tiver depois deles um substantivo. A gente não vai poder deixá-los sozinho ou colocá-los assim no final de frases, ok? Então sempre que eu usar um possessive adjective, vai ter alguma coisa depois dele, tá bom? Então eu não vou poder utilizá-los para falar coisa do tipo é meu ou é seu. Eu não posso falar assim, ó, it is mine, para dizer é meu. É meu o quê? Se tem um my aqui, vai ter que ter alguma coisa depois. Então, por exemplo, it is my pencil. É meu lápis. Aí sim. Mas não pode ficar sozinho e falar assim, ó, é meu. Se eu estou usando my, vai ter que ter alguma coisa depois, tá? It is my pencil. Aqui também, ó. It is your. Eu não posso usar it is your para dizer é seu. É seu o quê? Your vai ter que ter alguma coisa depois dele. Por exemplo, it is your book. É o seu livro. Ok? Então lembrar disso, tá bom? Sempre que eu usar os possessive adjectives, vai ter um substantivo depois deles. Beleza? Então espero que todos vocês tenham entendido. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.